Saúde os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus, baseada em Efésios capítulo 2 e 14 e Efésios capítulo 2, versículo 14 a 19, que se refere à nossa lição bíblica. E essa lição de hoje ela fala sobre a inimizade que havia entre gentios e judeus. Porque para os judeus, os gentios eram tidos como cães. Os gentios eram desprezíveis. E para que os gentios pudessem conhecer o Senhor Jeová, a lei de Moisés, ou adorar no templo, eles tinham que se tornar prosélitos. E mesmo assim havia um muro de separação, uma parede de separação, do lado do átrio dos gentios, onde que somente ali os gentios poderiam entrar. E havia um aviso que aquele que pulasse o muro para o lado dos judeus, ele poderia receber a pena de morte. E o apóstolo Paulo, ele toca nesse assunto e ele fala sobre a parede da separação. E ele começa a explicar que Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, as paredes da separação foram derrubadas. Não há mais separação entre judeus e gentios. Os gentios seguiam as normas e as regras da lei de Moisés e todo o seu cerimonialismo, e aquilo era muito bonito e era muito atrativo. Porém, os gentios que vinham de várias nações e conheciam vários cultos, vários deuses, tudo era diferente para eles. Quando eles aceitavam a Jesus Cristo como Salvador, eles deveriam fazer parte da mesma igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que pela morte de Cristo foi feito um só povo. E o apóstolo Paulo nos ensina que agora você não é mais um estrangeiro. Você não é um cidadão de uma outra pátria. Você não é um cidadão que fala uma outra língua. Você não é mais um cidadão de outro costume. Você não é mais um estrangeiro. Agora você faz parte do corpo de Cristo. Você agora vai habitar na pátria de Cristo um dia, porque Jesus Cristo morreu pela sua vida. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não somos mais forasteiros. O forasteiro não era só aquele que vinha de uma outra pátria. Pode ser que ele fosse de uma outra aldeia, de uma outra região, e ele estava ali próximo de um povo. E aquele povo o considerava estrangeiro, ou forasteiro. Agora, meu irmão, você não é um forasteiro, mas você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo, e Jesus Cristo te fez rei e sacerdote. Então você também é um servo de Cristo e participa do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina que agora nós somos concidadãos dos santos. Aonde os santos vão morar, você também vai morar. Aonde Abraão, Isaque e Jacó estão participando lá do paraíso, você também um dia vai estar lá. Um dia você também estará na Nova Jerusalém. Um dia você também será arrebatado e você vai participar do mesmo paraíso. E ainda ele diz que nós somos da família de Deus. Agora você pertence à família de Cristo, agora você senta na mesa de Cristo, agora você faz parte do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então você tem acesso para falar com Deus, você tem acesso para orar a Deus e você tem acesso para glorificar o nome do Senhor, porque agora você foi adotado como filho de Deus. E também, nessa lição nós vamos aprender que a lei dos mandamentos tinha alguns aspectos. O primeiro aspecto era a lei civil. A lei civil referia-se à conduta, à cidadania dos israelitas. E também o outro aspecto era a lei cerimonial, que ela se referia a circuncisões, sacrifícios, comida, as festas, coisas que os judeus deveriam guardar. E também um outro aspecto da lei de Moisés era a lei moral, que ela se referia ao padrão de conduta dos judeus. Porém, meus amados irmãos, o que mais causava tropeço, embaraço e inimizade era a lei cerimonial. Porque os gentios não conheciam nada sobre a lei de Moisés. Porém, os judeus, eles guardavam sacrifícios, eles se circuncidavam, eles tinham os seus dias de festas, ele tinha a sua comida, a sua bebida, tudo era diferente. Então, eles acreditavam
que os judeus, para serem realmente salvos e serem cristãos, eles teriam que guardar todo o aspecto cerimonial da lei de Moisés. Então, todas as vezes que Paulo abria uma igreja gentílica, os judeus chegavam nessa igreja e começavam a impor os seus costumes, a sua cultura e a sua lei para aqueles gentios. E o apóstolo Paulo ensinava os gentios: olha, vocês conheceram a Yahvé, Jeová, a Deus, através do Senhor Jesus Cristo e não pela lei de Moisés. E muitas vezes em determinadas regiões, os próprios judeus que se convertiam a Cristo, devido às perseguições, às dificuldades que eles passavam em outras nações, eles queriam retornar aos ritos e às cerimônias da lei de Moisés. Então, no livro do Hebreus é tratado isso constantemente, no livro de Gálatas é tratado isso profundamente, e nós vemos o apóstolo Paulo sempre debatendo com os judeus que levavam os mandamentos e as cerimônias da lei de Moisés para os gentios. Então, para os gentios não havia mais necessidade deles se tornarem judeus ou deles se tornarem prosélitos para que eles servissem a Deus, porque a morte de Jesus Cristo já foi o suficiente. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo tanto pelos judeus como também pelos gentios. Todos tropeçavam na lei. Esta lei de Moisés, não havia judeu que conseguisse cumpri-la 100% ou à risca. Todos que morreram no Antigo Testamento e aqueles judeus que viveram no período do Novo Testamento, todos eles morreram e tropeçaram na lei. Ninguém era perfeito. Ninguém conseguia cumprir a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus sem mancha e sem mácula. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e ele foi no lugar do Cordeiro do Holocausto do Antigo Testamento. Então não há mais necessidade de holocaustos, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu pela humanidade. Jesus Cristo aceitou o sacrifício. Jesus Cristo entregou a sua própria vida. E pelo seu sacrifício e pela sua morte, ele fez um novo povo. De judeus e de gentios, ele fez uma nova humanidade. Pela morte de Cristo, foi abolida a lei cerimonial e ritualista. Não há mais necessidade de você guardar a lei de Moisés. Não há mais necessidade de você fazer holocaustos. Não há mais necessidade de nada disso. Jesus Cristo fez o sacrifício perfeito. Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito. Ele morreu por você e agora você tem acesso ao santuário para orar, para adorar, para louvar e para participar do arrebatamento da igreja. Pela paz, Cristo fez um novo homem. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Nós não somos mais velhas criaturas, mas agora nós somos nova criatura. O conceito bíblico da paz, Jesus Cristo fez a paz entre esses dois povos, entre os judeus e entre os gentios. O conceito bíblico da paz são boas relações para com o próximo. Pela paz que Jesus Cristo construiu em nossos corações, hoje nós podemos ter paz com o nosso semelhante. Hoje nós podemos ter paz com os judeus, hoje nós podemos ter paz com os nossos inimigos, porque Jesus Cristo, ele não só nos deu a paz, como ele é a nossa paz. Outro conceito é fim de um conflito com Deus. Nós tínhamos um conflito com Deus, nós estávamos distantes de Deus, estávamos separados de Deus e nós não tínhamos acesso a Deus. Mas este conflito foi terminado, foi sanado. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, agora nós temos acesso a Deus. Agora nós podemos nos aproximar de Deus e nós podemos ser servos de Deus. Amém? Também outro aspecto da paz é a tranquilidade da salvação. Agora, o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então hoje nós temos a segurança da salvação. Hoje você pode crer que você foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Hoje você pode confiar que pela cruz de Cristo você é uma nova criatura
e agora você é um cidadão dos céus. Amém? Também o novo aspecto da paz é que ela é um fruto do Espírito. Hoje, porque nós temos a paz de Cristo, hoje, porque Cristo é a nossa paz, nós também precisamos desenvolver a paz. Hoje nós somos portadores da paz, por isso, onde nós vamos, nós também levamos a paz de Cristo. Um outro aspecto é a paz com Deus e com os homens. Foi feito a paz do homem com Deus e foi feito a paz do homem com o homem. Hoje é preciso haver paz na igreja de Cristo, é preciso haver paz na família, porque nós somos um vaso portador da paz de Cristo. Então nós também semeamos a paz. Cristo, ele é o motivo da nossa paz. Nossa paz, Cristo é a nossa paz porque ele habita em nós. Se nós somos um vaso onde habita Cristo, se nós somos um templo onde habita Cristo e o teu Santo Espírito, então nós também participamos da paz de Cristo e levamos a paz de Cristo. Cristo é a nossa paz, pois ele está na igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser um ambiente de paz. Na casa do Senhor, quem entrar, ele tem que encontrar a paz de Cristo. Ele tem que receber a paz de Cristo. Não é à toa que nós saudamos uns aos outros de a paz do Senhor Jesus Cristo ou graça e paz. Porque nós temos a paz de Cristo, então nós oferecemos também a paz de Cristo e nós comungamos da paz de Cristo na igreja do Senhor. Cristo, ele é a nossa paz porque ele uniu os gentios e os judeus. Os judeus não aceitavam os gentios porque os judeus seguiam a lei de Moisés. Eles tinham um outro padrão de cultura mais elevado. Os gentios não podiam ter paz com os judeus porque os gentios tinham outros deuses e outros costumes. Porém, pela morte de Cristo, a paz foi semeada para esses dois povos. Nova humanidade formada em Cristo. Cristo Jesus, ele formou uma nova humanidade. O novo homem não vive as cerimônias da lei e os seus rituais. O novo homem agora em Cristo, ele não tem necessidade de guardar festas, ele não tem necessidade de guardar luas, ele não tem necessidade de fazer sacrifício. Agora, quando Jesus Cristo fala com a mulher ali no poço de Jacó, ele diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Então, onde houver uma criatura de Deus, onde houver um filho de Deus, ali é o templo do Espírito Santo e ali se semeia a paz. E ali a paz de Deus e ali a luz de Deus. Então, Jesus Cristo fez de nós um novo homem. O novo homem, ele não vive na escravidão do paganismo idolátrico. O novo homem, ele não anda mais na carnalidade, ele não anda mais na pecaminosidade, ele não anda mais no mundanismo, ele não anda mais na idolatria. Agora não, agora ele é filho de Deus, ele anda na palavra de Deus, ele anda na luz de Cristo e ele também é uma luz para o mundo. Também esse novo homem, ele também não anda segundo a lei de Moisés, né? Aqueles rituais, aquela cerimônia, já não serve mais para nós, porque agora nós adoramos a Cristo em espírito e em verdade. Na igreja não deve haver acepção de pessoas. O muro da separação foi derrubado, então não deve mais haver acepção de pessoas. Na igreja não deve haver acepção de etnia, de cor, de nacionalidade. Na igreja não pode haver acepção de classe social. Todas essas coisas têm que cair por terra, porque a igreja do Senhor é aonde se prega a palavra do Senhor. Na igreja do Senhor é aonde se adora o Senhor. E a igreja do Senhor é a única agência do mundo que pode evangelizar e levar as boas novas do Senhor. Pela cruz, fomos reconciliados num corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Os crucificados eram considerados malditos. As pessoas que eram condenadas à cruz, elas passavam muita vergonha, elas eram debochadas pelo público, eles recebiam açoites,
eles tinham que carregar a sua cruz em público, eles eram humilhados pelas pessoas, eles eram torturados, dependendo da capacidade física da pessoa, a pessoa ficava dias pendurado na cruz. Depois que a pessoa morria na cruz, muitas vezes as aves vinham comer a carne daquele crucificado que estava ali. Todos que passavam ali viam aquela pessoa crucificada. Então, morrer na cruz, ela era um escândalo para os judeus. Nenhum judeu queria ter a morte de cruz. Também para os gentios, que tinham visto aquele barbarismo da crucificação em várias outras nações, então para eles também aquilo era loucura. Nenhum gentio queria morrer na cruz. Mas Jesus Cristo sabia que ia morrer na cruz. Jesus Cristo avisou seus discípulos que seria crucificado. Jesus Cristo, quando chegou o seu momento de ser crucificado, ele humildemente, como uma ovelha muda, ele recebeu este sacrifício e ele entregou a sua própria vida, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando Jesus Cristo entrega-se para esse sacrifício, ele morreu pelos gentios e ele morreu também pelos judeus. Então, pela morte de Cristo é que nós recebemos a vida eterna com Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo. Nesse sacrifício de Cristo, nesta morte de cruz, nesse sofrimento de cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos longe de Deus, não conhecíamos a Deus, não tínhamos acesso a Deus. Agora nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Fomos reconciliados com os homens. Se eu tivesse alguma querela com o meu inimigo, ou alguém tivesse me jurado de morte, na lei daquele tempo lá, a pessoa poderia matar o seu inimigo, ele poderia aprontar uma armadilha contra o seu inimigo. Às vezes as pessoas não se perdoavam, era olho por olho, dente por dente. Era dessa maneira que viviam os judeus e também os gentios. Só que pela cruz de Cristo, nós aprendemos o amor. Pela cruz de Cristo, nós aprendemos o perdão. Pela cruz de Cristo, nós aprendemos a se reconciliar com o nosso próximo. Nós aprendemos o que é a união. E agora, como novo homem, nós somos ministro da reconciliação. Então, como agora nós somos reconciliados com Deus, nós somos reconciliados com o próximo, agora nós levamos a reconciliação. Jesus Cristo nos fez ministro da reconciliação. Cada crente, eu, você, nós somos um ministro da reconciliação. Então, nós como luz de Cristo, nós como sal da terra, nós reconciliamos as pessoas com Deus. Como? Através da pregação. Como? Através da intercessão. Como? Levando a palavra de Deus àqueles que estão nas trevas, àqueles que estão mortos no pecado. Então agora nós também levamos a reconciliação de Cristo. Reconciliados na cruz, em um corpo. A ira de Deus sobre nós foi levada à cruz. Nós fomos reconciliados no corpo de Cristo. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, tanto os judeus como os gentios. A ira de Deus, ela estava sobre todos, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Agora, pela cruz de Cristo, aquele que se refugia em Cristo, aquele que recebe a Cristo, aquele que é seguidor de Cristo, a ira de Deus já não é mais sobre ele. Pelo sacrifício de Cristo, a ira de Deus foi retirada de sobre nós. Porque, segundo no Antigo Testamento, aquela alma que pecasse, essa alma teria que morrer. E não somente a morte física, mas também a morte eterna. Né? Porque todos aqueles que morrerem no pecado, eles vão para o inferno, para o sofrimento pela dor, e depois, no juízo final, ainda vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, por causa disto, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos livrar da ira de Deus. Na cruz, pelo sangue, foi gerado um novo povo. O sangue de Jesus Cristo fez nascer um novo povo, uma nova humanidade, uma nova criatura. Pelo sangue de Cristo, nós fomos adotados como filhos de Deus. Nós somos enxertados na oliveira. Então agora nós temos os mesmos privilégios que tem também os judeus.
Os judeus tinham o privilégio de dizerem que são povo de Deus. E agora nós, gentios, pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, agora nós também fazemos parte do povo que vai morar no céu. Esse povo é também a família de Deus. Agora, pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo e pela morte de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Deus, ele é o Pai e nós somos o Filho. Agora, até mesmo tem uma passagem na Bíblia Sagrada que diz que Deus nos chama de amigos. Glórias a Deus. Como filho de Deus, você é herdeiro do reino dos céus. Como filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Como filho de Deus, agora a presença de Deus está na sua vida. Como filho de Deus, fazendo parte da família de Deus, agora você é um templo onde habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Este povo é a igreja de Cristo. Agora você é a igreja de Cristo. Agora você foi chamado por Cristo, você foi ungido por Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus e agora você tem acesso ao santuário de Deus. Tudo isso porque Jesus Cristo veio e semeou a paz e ele é também a nossa paz. Meus amados irmãos, Jesus Cristo veio e derrubou o muro, a parede da separação entre judeus e entre gentios. Então agora não há mais separação. Agora todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Salvador, eles fazem parte do reino de Deus. Mas, meus amados irmãos, a igreja de hoje, ela tem que tomar cuidado para que dentro desta igreja não haja muros de separação. Porque quando o apóstolo Paulo pregou aos coríntios, havia alguns muros de separação ali. Uns eram de Pedro, uns eram de Paulo, outros eram de Apolo e outros eram de Cristo. E se nós não tomarmos cuidado, nós levantamos muros, paredes de separação dentro da igreja. Ora, se Jesus Cristo já derrubou o muro da separação, não vamos nós construir outros muros de separação dentro da casa do Senhor, porque não é da vontade de Cristo, porque ele semeou a paz. Então tem que haver a paz entre nós. Falando dos muros da separação, a palavra do Senhor fala sobre os muros da salvação. Então, o Senhor derrubou o muro da separação, a parede da separação, que separava os gentios dos judeus. E agora, tanto os judeus como os gentios, tanto eu como você, todos os crentes do mundo inteiro, estão dentro dos muros da salvação. Dentro do muro da salvação, aqui nós estamos guardados em Deus, protegidos por Deus, selados pelo Espírito Santo. Aqui dentro do muro da salvação, nós somos parte do povo de Deus, uma nova criatura. Então, dentro desta palavra, nós temos que tomar cuidado para não sair fora dos muros da salvação. Tem uns que já estão dentro do muro da salvação, mas estão olhando para o outro lado do muro. Eles estão embevecidos, embebidos pelos costumes do mundo, pela malignidade, pela iniquidade, e estão olhando as coisas do mundo. Estão dentro da igreja, mas com saudade do mundo. Tem outros que já estão em cima do muro da salvação. Eles estão dentro da igreja, mas também estão participando do mundo. Estão em cima do muro. E a qualquer momento, o diabo os arrasta para o mundo e eles estão afastados do Senhor. E tem alguns que já pularam esse muro. Tem alguns que já estão fazendo parte do mundo, estão fazendo parte da iniquidade, estão longe de Deus. Saíram de dentro do muro da salvação. Então você que já não está mais cercado pelo muro do pecado, mas agora você está dentro do muro da salvação, cuidado para que o seu pé não saia da casa do Senhor. Deus te abençoe, Deus guarde a sua família e até a próxima lição, se Deus quiser.